eu sou Luiz Daniel. É com muito prazer que estou hoje aqui com vocês virtualmente, nessa nossa casa de unidade e amor, para conversarmos um pouco sobre um tema tão rico e tão agradável de tratar, que é a moral do Cristo contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Em especial hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração. Bom, então vamos começar. O primeiro item de que trata esse capítulo fala da simplicidade e pureza de coração. Então eu vou ler aqui um trecho com vocês, quem puder aí em casa vai acompanhando no livro, lá no capítulo 8º. Começa assim: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Essa pintura que traz para a gente, que esse trecho do Evangelho nos traz, é muito bonita, eu sempre gosto acho que todos nós fazemos isso quando lemos o Evangelho, esses trechos em que Jesus está ali no meio do povo, está no meio das pessoas, são situações corriqueiras, são situações do dia a dia, e eu fico imaginando Jesus hoje, no dia a dia, como é que... E Jesus, lógico, está conosco todos os dias, mas eu fico imaginando ele nessa situação, no meio das crianças e sendo interrompido, É uma situação bem curiosa, bem mesmo, do nosso cotidiano, porque todos nós que temos crianças, todos nós que convivemos com crianças, sabemos o quanto elas são agitadas, o quanto por vezes a gente tenta se concentrar e não consegue, porque elas vêm, nos interrompem e tal. E crianças são crianças de todas as épocas da humanidade, e lá, na época de Jesus, não era diferente, E aí, os discípulos provavelmente estavam ali querendo afastar as crianças, para que eles não interrompessem a pregação de Jesus e tudo, mas Jesus falou: não, deixa que elas venham até mim, certo? Então ele vai lá e aproveita aquela situação e aponta aquelas crianças, coloca elas como um exemplo da pureza e simplicidade do coração, e vai mais além e diz que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então olha só que interessante, E aí Kardec vem nos explicar, vem nos ajudar a raciocinar em cima desse cenário, em cima dessa situação, para nos dizer que essa pureza e essa simplicidade demonstrada pelas crianças não significam necessariamente que aqueles espíritos eles já são espíritos elevados, Todos nós sabemos, estudantes do Espiritismo que nós somos, a gente vira e mexe, a gente lê coisas sobre o assunto, então quem já está estudando há algum tempo já sabe disso. Nós somos espíritos milenares, nós fomos criados, na verdade, nós fomos criados por Deus em algum momento, simples e ignorantes, como os Espíritos nos ensinam, e vamos evoluindo, vamos traçando a nossa evolução ao longo de milênios. Então, muitas vezes, aquela criança que está ali do nosso lado, na maioria das vezes, a gente pode dizer, ela é um espírito milenar, um espírito muito antigo, talvez até mais antigo do que nós mesmos. Então, a gente pode se perguntar, como por certo Kardec se perguntou, como é que pode, então, Jesus dizer que aquele espírito ele é puro,
E aí ele nos explica. Jesus não estava dizendo que aquele espírito ele já era puro, mas sim que ele trazia com ele naquela situação, ou seja, naquele estado aqui na Terra, naquele período em que ele se encontra, aqui nessa encarnação, traz com ele caracteres que são exemplo das qualidades que nós deveríamos, ou que nós devemos manter ou buscar manter durante o nosso estágio aqui na Terra. Porque aqui na Terra nós estamos num mundo, né, de provas e expiações, a Terra é um planeta de provas e expiações, e por conta disso, pela natureza desse nosso planeta, nós passamos por diversos momentos em que nós somos colocados à prova, que somos tentados muitas vezes a responder o mal com o mal, somos tentados a guardarmos rancor, somos tentados, enfim, de diversas formas naquelas nossas fraquezas ou naquelas nossas imperfeições que nós temos que melhorar. E uma das imperfeições mais graves ou que mais nos impede de evoluir é justamente a nossa tendência, na maioria das vezes, ou em muitas vezes, a nossa tendência de não perdoarmos o nosso próximo, a nossa tendência de julgarmos o próximo, de sempre olharmos um determinado acontecimento já com um ar de reprovação, de condenação, né? E isso só nos traz de forma alguma, isso vai nos trazer benefícios para a nossa vida, né? Para a nossa experiência aqui na Terra. Pelo contrário, isso vai nos fazer ficar ali num círculo que a gente não vai conseguir evoluir, porque quando nós damos para a vida, quando nós colocamos para o outro algo negativo, certo? A lei de retorno, essa negatividade ela volta para a gente e acaba sendo um entrave à nossa própria evolução. Então, quando Jesus fala que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará no reino dos céus, é quanto a isso que ele se refere. Porque a criança, ela, na grande maioria das vezes, e principalmente quando ela está em tenra idade, a gente pode reparar isso, né? A criança, ela rapidamente, ela se concilia com aqueles amiguinhos dela que estão lá, né? Às vezes tem uma briga de criança, né? Por qualquer motivo, e choram, enfim, e rapidamente, ali, daqui a alguns minutos, eles vão lá e se resolvem, né? Às vezes um adulto tem que intervir e tal, intervém, dá uma lição, fala com um, fala com o outro, daqui a pouco estão se abraçando novamente, e dali seguem. No dia seguinte não lembram nem do acontecido, no dia seguinte aquele amigo aquele amigo que ele tem um carinho muito grande, certo? E a gente vai percebendo isso, né? Essa simplicidade no coração da criança, ela é um exemplo, e é esse exemplo que Jesus nos traz, né? Esse exemplo da simplicidade, da pureza de coração, né? A criança não vai julgar o outro, a criança não tem, como a gente diz, né? Corriqueiramente, como a gente diz vulgarmente, a criança não tem malícia na sua forma de ver, na sua forma de julgar, certo? Então, resumindo, é isso, né? Jesus ele não diz, o reino de Deus é para as crianças, não, porque aquele espírito é milenário, ele vai crescer, ele vai ali após aquele período da infância, o espírito ele vai tomando a sua verdadeira personalidade, ele vai se consolidando ali na encarnação, e aí vão vindo à tona as suas más tendências, vai vindo à tona tudo aquilo que ele precisa melhorar, etc, etc. Já desde pequeno também, ele já começa
começa a mostrar alguma dessas tendências, mas esse espírito é maleável. Daí também essa sabedoria divina que nos traz a criança frágil e dócil. Muitas vezes esse espírito é endividado, algumas vezes não, pode acontecer sim, de algum espírito já até mais evoluído do que aqueles que estão ali na família reencarnando com ele. Pode ser que ele seja até mais evoluído do que os outros, mas muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, ele é tão endividado quanto aqueles que estão ali reencarnando com ele. Mas na sabedoria divina, Deus vai colocar ali aquele espírito da criança de uma forma frágil, de uma forma dócil, um espírito que talvez tenha algo a reconciliar, algo a refazer ali, né? Nessas teias de amor e ódio que se desdobram ao longo de séculos. Muitas vezes ele tem algo ali a resgatar, a resolver com aquela que está sendo sua mãe agora, no momento, aquele que está sendo seu pai, o seu primo, o seu filho, enfim, naquele círculo familiar ali, muitas vezes acontece daquele espírito que está reencarnando agora, ele ter problemas a resolver, ele ter assuntos a resolver com aqueles que estão reencarnando com ele. Nada acontece por acaso, né? A gente não reencarna numa mesma família, não é por acaso. Então, quando nós reencarnamos nessa condição de criança, frágil, dócil, requer cuidados, não é à toa, certo? Então, aquela mãe que está ali vendo aquela criança, como é que ela vai conseguir, né? E tem o véu do esquecimento também, como é que ela conseguiria pensar mal em relação àquele filho, certo? Então, tudo se encadeia, né? Tudo tem a sua lógica, e o Espiritismo, a doutrina espírita, nos traz ainda mais luz a esses temas, e é muito reconfortante, né? Nos coloca uma satisfação bem grande quando a gente consegue entender, quando a gente reflete sobre essa sabedoria divina, né? Saber que aquele nosso pequeno, aquele que está lá ao nosso lado, ele vem sim com assuntos a resolver conosco, mas Deus está aí dizendo para a gente, olha, esse pequenino ele foi confiado a você para que você o ame com todas as suas forças, para que você faça o máximo por amá-lo como Jesus espera que todos nós nos amemos, certo? Então, repetindo um trecho dessa parte do capítulo, que diz assim: o Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade, certo? Então ele enverga ali, temporariamente essa túnica da inocência. Então, mesmo sendo um espírito milenar, temporariamente ele tem esse coração, ele reflete esses caracteres do coração puro, e é por isso que Jesus diz que o reino dos céus é para os que lhes assemelham, certo? Então nós podemos seguir agora para o segundo item desse capítulo, que é a parte que nos fala dos pecados por pensamentos, ou pecado por pensamentos, adultério. Ele diz assim, também do Evangelho: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Bom, esse trecho do Evangelho nos traz a lembrança, nos traz à tona o sentido, né, de adultério mais comumente utilizado, mas que nos vem logo à mente quando nós ouvimos ou quando nós escrevemos, enfim, quando nós vemos essa palavra adultério, nos vem à mente esse sentido, né, que está aqui, com aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A gente poderia aí colocar, né, trocar aqui os papéis, homem e mulher, colocar essa mulher, olhar um homem, né, com mau desejo para com ele, já em seu coração também cometeu adultério com
Mas o Kardec nos convida aqui a ter uma visão mais ampla dessa palavra adultério, tá? E era o que, na verdade, Jesus estava querendo se referir. Quando ele tomou esse exemplo, né? Tomou um exemplo que era mais ali do dia a dia, ok? Mais de todos nós, certo? Que dizia respeito ao pensamento, que diz respeito, que toca ao pensamento de todos nós, de uma forma mais direta. Ele pega esse exemplo como um gancho para poder tratar de algo muito mais profundo, de algo muito mais amplo, né? Como era bem característica de Jesus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai explicar isso para a gente e vai desdobrar o que é o que seria esse sentido mais amplo da palavra adultério. Então, ele diz o seguinte: adultério é todo e qualquer pensamento mau. Então, quando a gente está falando de adultério aqui, está falando do pecado por pensamento, falando do pensamento, porque todas as nossas ações, elas começam no pensamento. Se a gente for lá, a gente pensar em tudo que a gente faz no nosso dia, desde a hora que a gente acorda, você vai lá, acorda, de preferência faz uma prece, certo? De manhã cedo. Então, beleza. Ali você já começa a se sintonizar com o seu dia, sintonizar com os seus amigos espirituais, com aquilo que você tem para fazer no seu dia. Esse pensamento, na verdade, já é ação. Esses seus pensamentos, eles já são um esboço do que você vai fazer ao longo do dia. É muito bom a gente pensar antes de fazer. Todos nós deveríamos pensar antes de agir. O que acontece é que muitas vezes nós não pensamos antes de agir. Ou nós agimos por impulso. Pensar a gente sempre pensa, certo? Mas muitas vezes a gente pensa muito em cima da hora, vamos dizer assim. Então a gente se deixa muitas vezes levar mais pelo instinto, mais pelo impulso, do que pela racionalidade, por aquilo que eu devo fazer. O próprio Paulo, apóstolo, já nos falava que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é sobre isso que Jesus fala sobre esse pensamento, sobre o que eu penso, o que eu faço. Né? Se eu faço mal, é porque eu pensei o mal. Então o mal é uma consequência, a ação do mal é uma consequência do mau pensamento. E aí ele continua e diz: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, olha aí, Kardec nos explicando exatamente isso. Esse adultério que fala Jesus é um mau pensamento que é consequência de uma impureza do espírito. Espíritos puros não têm maus pensamentos. Se nós temos maus pensamentos, nós somos espíritos impuros. Somos. É fato. Nós estamos aqui, planeta de provas e expiações, não é à toa. Esse planeta é condizente com o nosso grau, nosso grau de evolução, a gente sabe disso. E aí ninguém precisa ficar triste por conta disso. Estamos em aprendizado, certo? Estamos construindo o nosso destino, construindo a nossa própria elevação moral. Precisamos evoluir moralmente e é para isso que a gente está aqui no dia a dia. E aí a gente vê mais à frente que o mau pensamento é sempre oportunidade de melhora moral, pois põe à prova a boa vontade do espírito em se melhorar. Então, as tentações do dia a dia, aquelas coisas que nos acontecem, que muitas vezes nos provocam maus pensamentos, elas são oportunidades de melhora. Por quê? Porque se nós temos a consciência, se nós já conseguimos fazer a autoanálise e reconhecer quando esses momentos que nos provocam esses maus pensamentos, eles vêm à tona, já é uma evolução, já é um grande passo. Eu consegui identificar um momento em que um pensamento de
revolta, um pensamento de revide, etc. Diversas situações, né? A gente pode pensar aqui em diversas situações do dia a dia, que provocou um mau pensamento que tem como origem uma impureza em mim. Essa impureza que eu tenho, eu estou usando aqui a palavra que Kardec utilizou, né? Essa impureza, ela muitas vezes ela não vem à tona porque ela não foi instigada, ela não foi excitada, vamos falar assim, ela não foi provocada. Quantas vezes a gente não ouve, ou até nós mesmos falamos isso, né? Nossa, eu agi de uma maneira que nem eu sabia que eu era assim, nem eu sabia que eu era capaz de fazer aquilo. Geralmente é algo negativo, tá? Nem eu era capaz, nem eu sabia que era capaz daquilo. Isso é exatamente o que Kardec está falando, é uma oportunidade quando nós espíritos temos espíritos encarnados aqui, né, temos essa oportunidade de reconhecer quando a situação acontece. Opa, então eu já sei que isso provoca, que essas situações como essa provocam essa reação em mim. Então numa próxima oportunidade eu vou tentar parar, respirar e responder àquela situação de uma maneira diferente. Um exemplo, para quem tem criança em casa vai entender bem isso que eu estou falando, né? E tem filhos particularmente, né? Que são os filhos que muitas vezes eles exigem bastante da gente em termos de paciência. Falar sobre paciência ou a perda dela, né? Tem gente que diz que a gente não pode perder aquilo que a gente não tem, né? Você fala, perdi a paciência, eu não tenho paciência, eu vou perder aquilo que eu não tenho. Mas enfim, a gente tenta exercitar a nossa paciência para alongar. Eu diria que a paciência ela é elástica, ela tem um coeficiente de elasticidade ali que vai aumentando conforme a gente vai exercitando, mas tem vezes que é muito difícil, né? Então, quando isso não é muito difícil de acontecer, você perde a paciência com seu filho. Muitas vezes você esbraveja, grita, fala alto, né, de uma forma que é quase como se você estivesse fisicamente agredindo seu filho. Muitas vezes o filho ele se assusta com a forma como você se coloca. Você está ali, é alguma coisa que você não consegue descrever, vem lá do seu íntimo, vem uma coisa quase instintiva e você esbraveja de uma forma que todos ouvem, né? Não só o seu filho, mas toda a vizinhança ouve, certo? Depois, na maioria das vezes, como é que os pais ficam? Como é que o pai ou a mãe que passou por essa situação fica? Além do filho, lógico, né? O filho vai ficar assustado. Nossa, nunca vi meu pai desse jeito. Depois que passa aquilo, como é que você fica? Você fica mal, né? Você se arrepende. Fica, nossa, como é que eu me deixei levar por isso e esbravejei desse jeito, né? E fiquei dessa forma. Bom, refletir, o arrependimento, ele é natural, ele só não pode virar um remorso, você não pode ficar remoendo aquilo, né? Refletiu, se arrependeu, viu que deveria ter agido de uma forma diferente e busca, numa próxima oportunidade, pelo menos, quando aquilo começar a vir à tona, reconhecer, está acontecendo de novo. Eu estou começando a chegar no limite e daqui a pouco, e a gente percebe isso é questão de prática mesmo. Quando chega no momento bem perto do ápice, você sabe que dali a mais um passo, aquilo vai acontecer novamente. Você vai bravejar de uma forma que a criança vai ficar assustada com você e você com você mesmo. Você para. Quando você consegue parar e pelo menos sair de perto e pelo menos dizer assim, uma frase do tipo, eu estou muito irritado agora, não tenho como continuar falando com você. E sair, mesmo que você até fale essa frase com uma voz alterada, tudo bem, mas você não chegou ao cúmulo, não chegou àquele ápice de raiva, você sentiu muita raiva. Então você conseguir reconhecer aquele sentimento, esse exercício de
reconhecimento do sentimento ele é muito importante. Para a nossa vida, para a gente conseguir ser mais feliz no nosso dia a dia. Não quer dizer que aquele sentimento não vai acontecer novamente, mas a gente já conseguiu pensar sobre o que ia acontecer posteriormente, aquele pensamento de raiva, aquele sentimento de raiva nos veio à tona no nosso espírito, na nossa mente, a gente conseguiu reconhecer e conseguiu de alguma forma bloquear ou pelo menos evitar que ele se desdobre para algo que depois você vai se arrepender. Isso é um exemplo simples e existem cada um de nós, todos nós podemos pensar sobre diversos outros exemplos no nosso dia a dia, mas é exatamente isso que Jesus se referia quando falava do pensamento, quando falava do pecado, do pensamento, do adultério, né? Tudo começa no pensamento, e esse pensamento ruim, quando vem à tona, ele é um alerta para a gente, ele é um sinalizador de que há algo que a gente precisa melhorar, e disso a gente consegue tirar um benefício para nós mesmos. É o que Kardec nos fala aqui. Então, esse tipo de exercício, né, esse exercício de identificação dos sentimentos, identificação do que vem à tona em determinadas situações, são exercícios para a nossa própria melhora. E com o tempo, a gente vai conseguindo passar pelas mesmas situações e até respondendo de uma forma, no caso da paciência, né, até talvez conseguindo responder de uma forma calma, enfim, conciliando ali a situação. Essa é a meta, né? Mas tudo aos poucos, passo a passo. Se no primeiro momento não se consegue ainda, então já sair de perto e evitar que algo se desdobre para algo mais grave, né? Que a situação se desdobre para algo mais grave, já é um grande avanço. Mas, no entanto, há quem se compraza no mal. Esse não só pensa, como também pratica, e se não faz, é por falta de oportunidade. Então, olha só, a gente tem as gradações. A maioria de nós somos esses que pensamos, somos esses primeiros, né, que eu comentei, que a gente começou falando. A gente pensa e tenta se controlar, e aquele pensamento ruim, aquilo nos provoca um certo arrependimento. Se esse pensamento ruim ele se desdobra numa ação que depois vai nos trazer, a gente já sente que aquilo ali nos traz um mal, isso já é um passo, a gente já reconhece que aquilo nos faz mal e a gente procura se educar. A maioria de nós está nesse estágio, certo? Mas existem aqueles que não só pensam no mal, como fazem o mal. Eles não, e quando eles não fazem é por falta de oportunidade. Quantas vezes a gente se pega em situações em que a oportunidade de dar vazão para um determinado vício ela está ali muito próxima de nós e a gente consegue resistir. E é isso que a gente vive no nosso dia a dia, certo? Então, feliz daquele, portanto, que passa pela prova e resiste. Mas o detalhe, a gente não deve voluntariamente procurar ambientes ou situações que possam excitar em nós as más tendências, né? Para quê? Para que isso? A própria espiritualidade nos fala isso em diversas mensagens, que a gente não precisa se colocar voluntariamente à prova dessa forma, né? Se eu tenho um determinado vício material que seja, e eu sei que aquele ambiente, um determinado ambiente, vai ter várias oportunidades de eu dar vazão a esse vício, para que eu vou, né? Eu podendo evitar, para que eu vou me dirigir fisicamente até aquele ambiente? Não faz sentido, né? Eu estou evoluído, eu vou lá me testar, né? Eu acho que agora eu já estou bem, eu consigo, então eu vou ali naquele lugar, naquele ambiente que eu vou resistir. Não tem necessidade, porque muitas vezes a pessoa acha que já está confiando, ela confia em si de tal forma que ela pode cair, né, numa tentação desnecessariamente. Então aquele pensamento vai vir, aquele pensamento vai se transformar em ação
e era perfeitamente evitável. Por quê? Porque a própria vida, as próprias circunstâncias da vida, elas nos colocam situações, quando a gente menos espera, nos colocam em prova, nos colocam em situações que a gente vai ter que colocar em prova essa nossa capacidade de passar, de vencer aquela tentação, vamos colocar assim, né? E a espiritualidade superior e os nossos amigos espirituais, mentores, eles estão o tempo todo conosco quando nós procuramos a sintonia com eles. E essas provas, elas só acontecem quando nós estamos... Elas acontecem na hora certa, quando nós estamos prontos, certo? Então, Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso e não nos faria... Deus não tenta ninguém. Isso é outra coisa que a gente precisa ter sempre em mente. Deus não tenta nenhum de nós. A gente passa por provações que são consequência da nossa natureza espiritual. Nós estamos nesse estágio evolutivo, estamos num planeta de provas e expiações que é condizente com o nosso estágio evolutivo e é natural que passemos por provas e expiações. Mas toda prova, né, nenhum fardo é mais pesado do que nós possamos carregar. E a gente tem que ter sempre consciência disso. Então, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Bom, o próximo item é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Mais uma vez um trecho do Evangelho. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Está lá em Lucas, capítulo 11. A doutrina do Cristo acabou sendo atirada a segundo plano ao longo dos séculos. É o que Kardec traz aqui para a análise desse trecho. O que acontecia lá na época de Jesus, e é uma tradição judaica, era uma tradição judaica na época, que houvesse essa limpeza não só das mãos, mas dos utensílios, mas aquilo tudo era uma forma simbólica, é algo que simboliza uma tradição para os judeus. Mas Jesus vem ali dizer que de que vale toda essa tradição, de que vale essas coisas externas, né? De que vale esse limpar os pratos, limpar as mãos, ou seja, isso tudo que diz respeito ao corpo, que diz respeito ao material, se a alma, se o espírito, se o seu interior, como Jesus coloca aqui numa figura bem contundente, se o seu coração ainda está cheio de rapinas e de iniquidade. Então é isso que Jesus vem falar, né? Nada contra os hábitos, nada contra os costumes, tem coisas que são hábitos e culturas de povos, mas que esses hábitos e costumes, eles não sejam desculpas para que não se cuide do que é principal. Porque o que muitas vezes, isso trazendo para nós aqui, o que muitas vezes nós caímos, é muito fácil nós cairmos numa situação de muito cômoda, né, de muito conforto, no sentido, se eu pratico determinado costume, se eu faço
tal coisa, eu estou bem aos olhos de Deus, né? Eu não preciso mais, eu não preciso cuidar da minha melhora íntima, eu não preciso cuidar da minha reforma moral, porque eu já fiz aquele ritual ali, então eu já estou ali imune a qualquer mal, etc., né? Então, assim, quando a gente desencarnar, e a gente tem que pensar nisso de vez em quando, lógico que a gente não deseja desencarnar tão logo, a gente espera que a nossa estada aqui na Terra seja o mais longa possível, mas quando a gente desencarnar, não vai ser perguntado quantos livros nós lemos, enfim, quantas reuniões públicas nós frequentamos, quantos passos nós aplicamos ou quantos passos nós tomamos, ou os litros de água fluidificada, etc. Não nos vai ser perguntado nada disso, né? Na verdade, não vai ser nos perguntado nada, porque nós nos mostraremos como nós realmente somos. Aqui na carne, nós ainda temos esse bloqueio aqui da matéria, nós temos essa matéria ainda muito densa, que não deixa que nós nos mostremos como nós realmente somos aqui no dia a dia. Mas para a espiritualidade, principalmente para Deus, nada está oculto. Para a espiritualidade superior, para os nossos amigos, nossos mentores espirituais, nada está oculto. Eles sabem exatamente tudo que passa na nossa alma, no nosso pensamento, como a gente estava falando anteriormente. Então, todo e qualquer culto externo é perda de tempo. É por isso que o Espiritismo ele não tem roteiros assim, nesse sentido de cultos exteriores, ele não tem rituais, porque o que é mais importante, né, é o que Kardec vem sempre nos lembrar, é a reforma íntima, é a reforma moral. Então, de nada valem os cultos exteriores, porque religião e religiosidade, elas podem estar juntas, mas algumas vezes não. A religião, muitas vezes, ela se refere a esses cultos, a esses rituais. A religiosidade, ela depende do indivíduo, ela depende de nós, né? A religiosidade, você se ligar, você sintonizar com o mais alto e procurar se melhorar e procurar fazer dessa oportunidade aqui na Terra a melhor oportunidade sua para a sua evolução, para a reconciliação com aqueles que estão aqui ao seu redor, para você, enfim, deixar de ser egoísta, ou ser menos egoísta, ou ser mais amoroso, etc., né? Ser um bom pai, ser um bom filho, isso tudo conta para a sua consciência, isso conta para a sua felicidade enquanto espírito, e não os rituais exteriores. Então, não basta que se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração, é preciso ter a pureza de coração. Mas essa pureza de coração, ela não acontece de uma hora para outra, certo? Então, a gente também tem que ter essa consciência para não transformarmos também essa necessidade de nos tornarmos mais puros, para não transformarmos a reforma íntima num martírio, certo? Então, tudo aos poucos, a seu tempo, mas com consciência daquilo que é importante, o que é mais importante. Bom, então agora a gente vai para o quarto e último item desse capítulo, que fala sobre escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Essa é uma imagem muito forte, né, que Jesus coloca. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a fora. Então vamos tentar entender, vamos ler junto aqui o trecho do Evangelho que fala sobre isso e vamos refletir sobre o raciocínio de Kardec. Bom, o Evangelho diz assim: se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora lhe ata sem
lhe sem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo eterno. Mateus capítulo 18, versículos 6 a 11 e capítulo 5, de 9 a 30. Bom, aqui a gente tem que dividir, Kardec faz essa divisão, entre os dois tipos de escândalo. Okay? Então, existem dois tipos de escândalo. Aquele escândalo mais vulgar, aquele que nós pensamos logo quando nós falamos sobre escândalo, qual é? É aquele que está sempre relacionado a algo que geralmente dá aquela fofoca, né? Ou seja, fulano fez aquilo, ou nossa, você viu o que aconteceu, meu Deus, que escândalo. Isso quando está ali, no nosso círculo aqui mais próximo. Quando é algo que choca, que sai nas notícias, e aí é algo que repercute numa cidade, ou até no país inteiro, ou no mundo, aí sim um escândalo enorme, um escândalo de grandes proporções e tal. Esse é o sentido vulgar do escândalo. Tá? Agora, o sentido mais amplo, que é a esse que Jesus se refere, é tudo aquilo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, resultado efetivo de um mal moral. Então, repetindo, tudo aquilo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Então, quando Jesus está falando desses escândalos, ele fala dessas imperfeições. Ele fala de tudo que resulta das nossas imperfeições, das imperfeições humanas. Então, se todos nós somos imperfeitos, então o mundo é cheio de escândalos, não é mesmo? Então, por que o mundo é cheio de escândalos ainda, cheio de imperfeições morais? Então, vamos tentar pensar aqui na visão do escândalo dessa segunda forma, da forma mais ampla, como sendo esse resultado dos nossos vícios, resultado dos vícios de nós aqui, espíritos encarnados nesse planeta. Se nós pensarmos que todos nós somos imperfeitos e que esse estágio que nós estamos, ele é apenas um pedacinho, um estágio de uma grande faixa, de uma grande linha do tempo, em que nós vamos evoluindo moralmente, então Jesus ele tinha absoluta razão quando ele dizia que é necessário que se venham os escândalos, porque é da natureza humana que esses escândalos aconteçam, porque somente pouco a pouco nós evoluímos moralmente. Como é que a gente evolui, moralmente? Fazendo escolhas. No primeiro momento, essas nossas escolhas elas vão ser escolhas erradas, vão ser escolhas ainda levadas pelas nossas más paixões. Essas más paixões elas vão acabar fazendo com que, primeiro, nós mesmos soframos, que esse sofrimento vai vir, no primeiro momento, para nós mesmos, ou seja, esse escândalo vai tocar primeiro a nós mesmos, porque aquele que age no mal, primeiramente ele recebe e pode fazer mal a todos aos outros que os cercam, estão caminhando ali junto dele. E aí, ao longo das vidas, ao longo das oportunidades reencarnatórias, a gente vai aprendendo a fazer melhores escolhas. A tendência é que o homem ele aprenda a fazer melhores escolhas ao longo das suas oportunidades reencarnatórias. E conforme ele vai aprendendo, esses escândalos eles vão diminuindo. No entanto, há sempre aqueles espíritos que são recalcitrantes no mal.
Então, esses espíritos que são ali, que ficam praticando o mal, sem acompanharem as mudanças para o bem que naturalmente ocorrem ao longo das gerações, eles podem vir a habitar mundos ainda mais atrasados que aquele em que se encontram atualmente, né? Como é o caso aqui da Terra. Então, espíritos que estão aqui entre nós, e isso, lógico, a gente não consegue perceber no nosso dia a dia, assim, uma visão muito mais ampla, certo? Então, isso apenas os espíritos superiores é que vão conseguir ter essa noção do todo. Nós, homens aqui reencarnados, nós vamos analisando a história, vamos analisando aquilo que passou. Então, analisando, estudando a história das civilizações, nós podemos perceber ao longo do tempo que as civilizações elas vão evoluindo tecnologicamente, vão evoluindo em termos de uso da inteligência, uso dos recursos naturais e também evoluindo moralmente. É lógico que essa evolução moral, a gente sabe, ela não acompanha essa evolução científica ou essa evolução relacionada ao uso da inteligência, né? A evolução moral, ela caminha um pouco mais lentamente, mas ela também caminha, tudo tende para a perfeição. Afinal de contas, é para isso que Deus nos criou para sermos perfeitos. Chegaremos lá algum dia. Mas enquanto isso não acontece, o mal ou esses escândalos, eles vão continuar existindo. A gente poderia até pensar, como Kardec coloca isso também nesse capítulo, né? Mas se o mal é necessário, se o escândalo é necessário, então eu não tenho que punir aquele, Deus não deveria punir aquele que pratica o mal, porque já que aquele que está praticando o mal acaba sendo um instrumento da justiça divina. Não é bem assim. É o que Kardec raciocina aqui. Ele acaba sendo, esse que pratica o mal, às vezes acaba sendo um instrumento da justiça divina, mas não porque Deus faz com que aquela pessoa faça o mal, pratique o mal. Não, senão nós estaremos acreditando que há espíritos que nasceram para fazer o mal. Nenhum de nós nasce para fazer o mal. O mal ele vem, o mal ele existe como consequência da impureza do nosso coração, da impureza dos nossos sentimentos, de nós espíritos, do nosso pensamento, do nosso coração, se quisermos falar dos sentimentos. Mas o mal é consequência das ações, consequência das escolhas dos homens. E aí, como está tudo interligado, como todas as coisas estão interligadas, por exemplo, como Kardec coloca aqui, um filho ingrato acaba sendo uma prova ou punição para o pai. Mas esses dois, eles vêm aqui reencarnados, pai e filho, para poderem se reconciliar. Então, se aquele pai perdoa o filho ingrato e segue, está ali de coração aberto para receber o filho, mas o filho não perdoa o pai e sai dessa vida, dessa encarnação com mágoa, com rancor, ele vai para uma próxima reencarnação levando essa mágoa, esse rancor, e ele provavelmente vai ter que reencarnar novamente numa situação até pior do que ele estava, enfim, para poder aprender, para poder, enfim, reconhecer essas oportunidades que Deus coloca à sua frente para poder evoluir. O pai pode seguir à frente, seguir adiante, não necessariamente numa próxima encarnação ter que reencarnar novamente com aquele filho ingrato. Não, ele pode ficar ali até talvez como espírito protetor desse que na última encarnação foi seu filho. Entende? Então, essa coisa de que eu estou sendo um instrumento da justiça divina, isso não existe. Deus não cria ninguém para ser instrumento do mal, ou fazer o mal para ser instrumento da sua justiça. As coisas, isso acontece, acaba acontecendo naturalmente como consequência de ação e reação. E o símbolo da mão cortada, né, que a gente falou lá no início, é um símbolo muito forte. O símbolo da mão cortada ele deve ser entendido, ele pode ser entendido como uma ação enérgica da nossa parte para colocar uma barreira no mau pensamento ou numa má ação que nos ocorra. Então, toda vez que nos vem um mau pensamento, nós devemos colocar, para se opor a esse mau pensamento, um bom pensamento no lugar dele e com energia, né? Ou seja, afirmando para nós mesmos que nós somos capazes, que nós podemos resistir, que Deus está conosco, nossos amigos espirituais estão conosco o tempo todo, e colocar essa energia no sentido do bem,
energia no sentido contrário àquela energia que ainda está se fazendo presente ali em nós por conta da nossa natureza ainda imperfeita. E para finalizar aqui essa conversa, eu vou lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os Espíritos respondem sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazeis esforços. Então que a gente possa se esforçar e que a gente saiba que aquele mau pensamento, aquela impureza nossa, enfim, aquilo que ainda nos traz incômodo em nós como espíritos, ela está conosco, está aqui nessa encarnação para que nós possamos superá-las. E elas são superáveis. E é para isso que nós estamos aqui e temos todo o amparo de Jesus, dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, para sairmos dessa encarnação, para aproveitarmos esse período reencarnatório, para sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. E como dizem os Espíritos nessa pergunta, basta que nós façamos esse esforço, que nós tenhamos essa boa vontade. E a gente vai ver quando a gente consegue manter, na maioria das vezes, a gente sabe que por vezes a gente não vai conseguir manter a sintonia com o alto, é normal, é da nossa natureza que assim seja, mas aos poucos a gente vai percebendo que quando a gente consegue fazer esse esforço para o bem retorna para a gente e esse amparo da espiritualidade ele se faz presente na nossa vida de uma forma bem surpreendente muitas vezes, né? E é sempre para o nosso benefício. Então, obrigado e até uma próxima oportunidade.